Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador. Eu vou ler um trechinho de Mateus, depois a gente conversa um pouco. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos que antecederam a este, nós vamos ver como Kardec, na sua sabedoria professoral, foi construindo, pegando dos evangelistas as passagens de Jesus e construindo um roteiro para que nós pudéssemos, aos poucos, ir absorvendo os ensinamentos de Jesus. Jesus disse lá, se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. O que o mestre queria nos dizer? Ele não veio destruir as leis dos homens. Ele veio dar cumprimento às leis divinas. Esse era o objetivo. E esse era a colocação do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente comece a entender que a presença do mestre aqui entre nós tinha um objetivo: nos ensinar a amar, aprendendo as leis divinas e não as leis humanas que mudam de acordo com o tempo, com a necessidade da sociedade, mas as leis divinas são imutáveis. E as leis divinas falam ao espírito, não falam à materialidade. Aí no capítulo 2, Kardec nos relata uma outra passagem que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Mas de que mundo então falava Jesus? Fala do mundo maior, do mundo espiritual, que é onde é a nossa morada. Este mundo em que estamos e outros que já estivemos são passagens para o nosso aprendizado, são escolas para o nosso aprendizado de como amar. Só para isso. No capítulo 3, Kardec pegou uma passagem em que Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí nós podemos interpretar essa passagem, esse capítulo, das mais diversas maneiras. Alguns interpretam das moradas dos planetas que existem no universo. Sim, também. Mas Jesus falava ao Espírito. Jesus dizia que há muitas moradas na casa do meu Pai. A morada que nós estamos construindo espiritualmente. Neste mesmo planeta que nós estamos, que é um planeta hoje ainda de provas e expiações, nós temos pessoas que vivem como se vivessem no umbral, como se vivessem em planos superiores, por mais difícil que sejam as circunstâncias aonde eles estão inseridos. Por quê? Porque eles constroem o reino de Deus dentro do seu espírito. E nós temos diversos exemplos disso. Podemos buscar aí nos nomes mais conhecidos. Se nós buscarmos um Chico Xavier, o Chico Xavier precisava de conforto material, de riqueza, de posses, do carro do ano, de um apartamento com piscina ou sei lá mais o que. Ele enfrentava críticas, enfrentava ataques, ele sofria, não enfrentava. E vivia, quem conheceu o Chico, numa paz que se expandia dele para quem dele se aproximava. Então, quando no capítulo 3
Kardec traz essa passagem de Jesus: há muitas moradas no reino do meu Pai. Que morada eu estou construindo aqui dentro? Para o meu espírito, espiritualmente, como é que eu estou? No capítulo 4, Kardec pega as passagens do Evangelho que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós podemos trazer sim para a situação e para as questões da reencarnação. Mas eu não preciso desencarnar para nascer de novo. Eu posso nascer de novo nesta encarnação, em espírito, mudando a minha maneira de ser, mudando a minha maneira de me relacionar. E quando eu mudo o meu entorno, e as pessoas mudam em relação a mim. Capítulo 4. Aí no capítulo 5, Kardec traz uma bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos. E se nós formos ler o Sermão do Monte não começa por bem-aventurados os aflitos, começa por bem-aventurados os pobres de espírito. Mas didaticamente era importante trazer essa passagem. Que vejam, 4 passagens de Jesus nos explicando como melhorarmos o nosso mundo espiritual. E aí nós podíamos entender assim: mas eu vivo num mundo difícil, eu vivo num mundo de aflição, a minha vida é muito difícil, eu tenho muitos problemas. Como é que eu vou viver essas histórias de Jesus? E Jesus então disse: bem-aventurados os aflitos, porque eu os consolarei. Porque nele nós vamos encontrar o consolo, a paz, o reconforto. E chegamos então a este capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Vejam como foi evoluindo. E se você tiver num momento de dificuldade, num momento de aflição, Kardec nos apresenta o Cristo Consolador. E o que é Consolador? O que é para nós Consolador? Consolador é aquele que nos alivia do sofrimento, nos traz um reconforto, nos leva a compreender as passagens de nossa vida. E aí nós vamos começar a entender o seguinte: quantos anos Jesus pregou? Quantos anos? 10, 20, 30, 33. Jesus pregou 3 anos, da idade de 30 à idade de 33. E Jesus caminhava, né? Não tinha metrô, não tinha carro, caminhava numa região árida. E da Galileia até Jerusalém eram 120 quilômetros. Quem de nós aqui sai caminhando 120 quilômetros? E não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. E Jesus caminhava. E esse espírito, para vir da esfera que ele estava até a nossa encarnada, em que a matéria é muito forte, levou 1500 anos para ir aos poucos se adaptando a essa energia pesada em que nós estamos. Vocês têm dúvida que quando ele chegou, ele sabia exatamente a hora que ele ia partir de volta? Sabia. Então Jesus sabia que ele não podia perder tempo. Ele tinha um tempo entre nós para passar os ensinamentos para um povo rude, que muitas vezes tinha saído de passagens como escravos, um povo que entendia a materialidade como mais importante e não via essa questão espiritual com tanta ênfase. Bem,
E aí, se nós formos pegar os sermões de Jesus, você tem aqui o Sermão do Monte, que é o mais conhecido. Será que Jesus veio aqui só para falar essas coisas bonitas para nós? O Sermão do Monte é lindíssimo. Tem outras passagens de Jesus que são lindíssimas. Será que ele veio aqui só para, falar textos bonitos, poemas? Ou ele veio aqui para nos ensinar? Agora, nós acreditamos realmente nas coisas que ele falou de maneira tão linda? Acreditamos mesmo? Colocamos de acreditar ouvir, colocar no espírito e vivenciar. Há 2016 anos atrás, esse espírito veio entre nós para nos ensinar a amar. Já aprendemos? Pois é. Não, senão não estaríamos aqui ainda, E pode ser que a gente esteja passando aqui e já passamos muitas e muitas e muitas vezes. E se a gente não fizer alguma coisa agora, vamos voltar outras tantas vezes. Mas vamos aprender a amar como Jesus nos amou. Bem, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o modelo de espírito que os homens devem seguir? A resposta deles veio em uma palavra: Jesus. Esse é o modelo de espírito que nós devemos ter como referência para a nossa vida. Mas é fácil amar como Jesus nos amou? E que tipo de amor era esse? Era aquele amor que não pedia absolutamente nada em troca, não cobrava nada de ninguém. E nós já estamos preparados para amar sem pedir nada em troca? Ainda não, Mas Jesus, durante 120 quilômetros caminhando beira-mar, falava em todas as situações, ele passava um ensinamento. E uma das passagens ele diz assim: vinde a mim, vós que quereis. E tem uma passagem dele que em Lucas que fala do encontro de Jesus com Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus, por onde ele passava, multidões andavam junto com ele. E esse cego, quando Palio Preto 6920 está na porta de alguém. Não era de Jesus também, Ele andava a pé. Bem, esse encontro de Jesus com Bartimeu, Jesus caminhava em direção a Jerusalém, e havia uma falação sempre em volta de Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus. E Bartimeu não enxergava, só ouvia o barulho. E ele começou a gritar então por Jesus. Gritava. E as pessoas ficaram incomodadas com aquele cego gritando, sendo que elas queriam chegar até Jesus. E Jesus então vai até o cego e pergunta: o que queres? E ele diz: quero ver de novo. E Jesus então diz: estás curado. Quando nós começamos o nosso dia hoje, provavelmente Jesus disse para a gente assim: o que queres hoje? O que é que nós pedimos para Ele hoje? Lembrem do começo do dia.
que é que nós pedimos para Ele? E Ele vai sempre dizer: vinde a mim, e eu o atenderei. E nós vamos até Ele? Ou só vamos até Ele quando estamos passando por momentos difíceis? Será que nós começamos o dia hoje dizendo, quando Jesus perguntou para a gente assim: o que queres? Eu falei para ele: Jesus, me dá a oportunidade de hoje de praticar o amor ao próximo, de praticar o perdão. Será que eu pedi isso para ele? Pois é. Mas mesmo eu não pedindo, Ele colocou no nosso caminho muitas oportunidades hoje de praticar o amor ao próximo, de praticar o perdão. E aí, essa passagem nos leva à passagem lá de Mateus, em que Jesus diz: o jugo comigo é leve, né? O seu fardo será mais leve se estiveres comigo. Nós acreditamos mesmo nisso? Quando nós estamos passando por um momento difícil, uma doença mais grave, ou uma doença que seja, uma dificuldade financeira, a perda de alguém, será que eu tenho aqui dentro que, como Jesus, esse fardo fica mais leve? Será que alivia? Mas alivia como? Como é que você tem essa certeza? Se você tem realmente essa certeza, se você passou ou está passando por uma situação assim, o que você tem é muito mais do que certeza. O que você tem é fé. Porque a certeza, hoje eu tenho certeza, daqui a pouco eu não tenho mais certeza. Fé é inabalável. E se eu tiver fé que com Jesus, essa dificuldade que eu estou passando, eu vou entender, vou buscar a compreensão, e o fardo vai ficar um pouco mais leve, talvez a minha caminhada também se torne mais leve. E não dá para a gente comparar a dor de um com a dor do outro. Porque às vezes a gente se coloca e diz assim: você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Quem disse que a sua dor é maior do que a dor do próximo? Quem é que te colocou isso? Né? Quem, como dizia, tem uma passagem diz que quem disse que a sua ferida na perna dói mais do que a unha encravada do outro? Você não está sentindo a dor do outro. Cada um de nós nesta jornada está carregando aquilo que necessita para evoluir, para fazer os resgates, para fazer as nossas expiações, mas para evoluir, aprendendo a amar. Eu vou contar uma história para vocês, simples, singela, mas que exemplifica essa questão do fardo. Dois burrinhos se encontraram na estrada. Um burrinho tinha o rabo liso e outro burrinho tinha uma marca branca na testa. Só para a gente saber quem era um, quem era outro, e a gente não se confundir. Aquele que tinha o rabo liso trazia nas costas 5 fardos de sal, pesadíssimos. O outro também tinha fardos e fardos nas costas, o de testa branca. E o de testa branca pergunta então para o de rabinho pelado: como é que ele vai? Como é que vai a vida? Ele fala assim: nossa, minha vida é terrível, olha a carga de sal que eu estou carregando, isso aqui é todo dia, eu estou com essa carga, você não sabe o que é que eu sofro. E você? Olha, eu tenho uns dias. O de testa branca respondeu:
que o fardo é mais pesado, mas tem dia que é mais leve. Hoje, por exemplo, eu estou carregando aqui esse fardo enorme de esponja. Aí aquele do rabinho pelado que estava com aquela carga de sal falou para ele assim: pô, troca esse fardo comigo, meu. Pô, tamo junto, ajuda eu aí, cara. Ajuda aí, você tá numa vida boa, eu tô aqui sofrendo. O outro não se fez jogado. Não, nós somos amigos, eu vou trocar. Trocaram os fardos e seguiram o caminho. E aí aquele que ficou com as esponjas, o do rabinho pelado, começou a falar: pô, tá sofrendo, né? Você viu como é que eu sofria? Olha o que é um sofrimento. E foram caminhando. Chegaram à frente, tinha um rio para atravessar. Aquele que estava com o fardo de sal nas costas não se fez rogado, entrou para atravessar o rio. E conforme a água passava, o sal ia saindo e o fardo ia ficando mais leve. Ia ficando mais leve e ele atravessou. O outro, o de rabinho pelado, que estava com aquela fardo leve, não teve dúvida, entrou. A esponja encharcou e ele afundou e acabou se afogando. Essa historinha é para a gente pensar que às vezes o nosso fardo pode parecer muito pesado, mas quando ali na frente a gente compreendeu o porquê daquilo, a gente vai saber que não era tão pesado assim, que era para o nosso bem, que a gente precisava daquilo. E às vezes o dia nos parece muito pesado, né? Um mês, um ano, nossa, estou passando por um ano difícil, mas e o ano que vem? E o ano passado? Como é que foi? Ainda estava muito pesado o seu fardo? Ou você não reconhecia de tão leve que estava? E o que Jesus nos diz é: comigo o seu fardo vai ser mais leve. Mas de que fardo é esse? Fardos que nós às vezes carregamos. Fardos que às vezes nós achamos que é tão pesado que a gente abre mão de viver. A gente desiste, não enxerga as boas coisas que Deus colocou na nossa vida, porque acha que o nosso fardo está muito pesado. E olhem como as pessoas, com Jesus, o fardo fica mais leve. Irmã Dulce, alguns talvez já tenham visto, assistido aquele filme da vida dela. Aos 80 anos, ela tinha quase mais da metade da capacidade pulmonar dela que não funcionava. Ela tinha um pulmão extremamente debilitado. E ela subia as ladeiras de Salvador em busca de doações para os seus doentes. E enfrentava todo tipo de resistência, de agressão. Eu já contei, mas repito, que certa vez ela foi pedir uma doação para um comerciante, e o comerciante cuspiu na mão dela. Ela olhou para aquilo, limpou na roupa e disse: esse era para mim, agora dá alguma coisa para os meus doentes. Imagine nós, com 20% de capacidade pulmonar, subindo uma dessas ladeiras a pé, porque alguém na sua casa quer comer pão. Aí você fala assim: ah, mas não dá, eu não vou aguentar. Imagina se você chega lá e o cara te vende um pão estragado. Você vai falar assim: não, obrigado, esse é para mim, agora me dá um para levar para a minha família. Por que a irmã Dulce fazia isso com toda a dificuldade física? Porque o que a movia era amor ao próximo. E amor ao próximo é estar com Jesus. E com Jesus o fardo é mais leve. Vamos pegar um outro ponto. Vocês lembram dos cristãos no circo romano? Quando eles eram sacrificados, eles eram assassinados na realidade, né?
Eles se ajoelhavam e soltavam as feras lá. Eles saíam gritando, correndo, apavorados, se agarrando nas paredes para subir. Tudo que a história nos conta é que eles ajoelhavam e cantavam aos céus. E eram mortos. Por quê? Eles entendiam, eles compreendiam que a passagem deles era para encontrar Jesus. E que com Jesus, aquele fardo, aquele momento, seria leve. Muitos de nós, se nós formos buscar na nossa história, nós vamos ver isso. E alguém pode pensar: ah, Vicente, mano, você está falando das histórias da época de Jesus, você está falando da irmã Dulce, você está falando do Chico Xavier, mas vem que é a minha vida. Eu certa vez fui fazer uma casa espírita, fazer uma palestra, e tinha uma senhora, que depois eu conversei com ela, e ela era trabalhadora daquela casa. E ela me contou que há 2 anos atrás, os 2 filhos dela tinham morrido num acidente de moto de madrugada, aqui em São Paulo. Na madrugada, nessas noitadas dos jovens. E ela ficou sabendo disso de manhã. Todos os trâmites, o trabalho dela começava no centro às 3 horas da tarde. Ela saiu do velório dos filhos, foi ao centro, fez o trabalho que tinha que fazer e voltou para enterrar os filhos. E eu perguntei para ela: como é, da onde que a senhora tirou essa força? Ela disse: de Jesus. Porque podia ser que tivesse alguém ali no centro precisando de minha orientação para não cometer um desatino, não cometer um suicídio, não fazer uma loucura. E eu podia ter a palavra que ia evitar aquela loucura. Fui pedindo a Jesus que me desse amparo, por maior que fosse a minha dor. E imagine a dor de uma mãe perdendo 2 filhos. Foi, fez o trabalho, voltou. Ela falou assim: voltei para chorar os meus filhos. Mas sabia que naquela hora Jesus também estava comigo. E assim é que a gente começa a buscar nas histórias, na vida das pessoas, como a presença de Jesus nos faz suportar diversas situações, nos faz passar por algumas situações, nos faz crescer espiritualmente. Mas para isso, eu preciso realmente trazer Jesus. E como é que eu vou até Jesus? Fisicamente? Hoje em dia não dá. Espiritualmente, os ensinamentos dele estão aí para que eu busque Jesus para a minha vida. Vamos dar um exemplo. Você sofreu uma traição. Pode ser uma traição de um amigo, uma traição de um amor, uma traição. Qual é o seu sentimento em relação àquela pessoa que te traiu? Não precisa falar não, tá, gente? Guarda aí. Pode ter de tudo aqui nesse momento. Pode inclusive ter gente que tenha passado por isso. Se eu penso aquelas coisas a respeito da pessoa, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de rancor, esse sentimento de ódio, vai me fazer bem? Vai fazer bem para a gente, espiritualmente e até fisicamente? Não. Por que vai fazer mal? Por que eu tenho esse sentimento de mágoa, esse sentimento de raiva? Porque se manifesta em mim. Orgulho faz bem?
Não é. E olha, eu estou falando de um caso extremo. E aí é que vai Jesus nessa história. Se eu conseguir trazer o ensinamento de Jesus que diz o seguinte: perdoa 70 vezes, 7 vezes, você não vai sentir nada. A traição que o outro cometeu em relação a você é problema do outro. É ele que plantou, é ele que vai colher. O que é que você está alimentando aí dentro? Mas eu só consigo mudar essa vibração, mudar esse sentimento se eu buscar Jesus. Aí talvez o meu fardo se alivie um pouco. Pode ser que nós tenhamos mágoa em relação a alguém próximo, em algum momento da nossa vida, dentro da nossa família. E esse fato aconteceu 10 anos atrás, às vezes, há 20 anos atrás, e eu guardo aqui dentro essa mágoa. Mágoa faz bem? Não faz bem. Vai te fazer mal. E sabe o que é mais complicado? Que às vezes a outra pessoa nem lembra mais do que aconteceu. Mas você, cada vez que traz o pensamento da pessoa, você traz o que aconteceu, traz o fato e fica remoendo aquilo. Eu só vou conseguir ir aliviando aos poucos, e eu não estou falando que a gente vai conseguir tirar de uma vez isso, com Jesus. Pedindo ajuda a Ele, para que eu consiga ir mudando a minha vibração mental, os meus pensamentos em relação a essa pessoa. Porque primeiro mudo os pensamentos, e depois vou mudando as palavras, e depois vou mudando os atos. Guardar uma mágoa, guardar um rancor no espírito, pesa, não pesa? Porque você não vive à vontade, feliz, alegre, que alguma coisa aqui dentro te aperta. Isso só vai aliviar esse jugo, vai aliviar esse fardo com a presença do Cristo Consolador. E Ele pode e deve estar sempre, a todo momento das nossas vidas. Então, essa nossa doutrina, o Espiritismo, ele vem trazer luz sobre os ensinamentos de Jesus. Como é que eu trago isso para a minha vida hoje, neste momento, nesta minha jornada? Se eu ainda tenho alguma coisa que está pesando, que está tornando a minha caminhada difícil, conversa com Ele, pede ajuda a Ele. Ele diz: vinde a mim que eu os aliviarei. Se você teve uma perda de um ente querido, inesperado que fosse, e isso está te trazendo incompreensão, está te trazendo revolta, está te trazendo até afastamento das pessoas, você está tornando o fardo da sua jornada mais pesado. Você precisa olhar para Jesus, pedir a Jesus: me ajuda. Se eu lá no começo disse que aquelas histórias que Jesus contava não eram historinhas, mas sim eram ensinamentos de como aprender a amar, e eu tenho isso como fé, por que nesse momento eu vacilo e não busco a Jesus? E é isso que o Cristo Consolador se apresenta na nossa vida. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Busquemos o Cristo Consolador para essas nossas aflições. E aí eu queria agora
para a gente ir encerrando, vou ler um texto para vocês, do Emmanuel, que fala ao coração, aflito, que fala àquele que precisa do Cristo Consolador nesse momento na sua vida. Traga aí no seu pensamento esse fato, essa pessoa, e busque Jesus, ouvindo o que o Emmanuel nos diz. Senhor, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nossos erros, deste mundo de desterro, chamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca, nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Do livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, do nosso querido Chico Xavier. Eu peço a Deus e a Jesus que realmente nos ampare, que nos dê força, para que possamos passar pelos nossos tormentos, pelas nossas tempestades, pelas nossas aflições, pelas nossas noites tenebrosas, com a fé cada vez mais forte, que amanhã começa um novo dia, uma página branquinha de vida, para que a gente comece a escrever os nossos poemas desta encarnação. Que assim seja, graças a Deus.